O Vasco não mediu esforços para contratar o atacante argentino Pablo Veguete e agora não medirá esforços para buscar a contratação do também atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. A expectativa, o que o Vasco busca é até o final de semana acertar a contratação de um atacante de renome internacional, atacante de Atlético de Madrid, de Chelsea, de Atlético Mineiro, de Wolverhampton, atacante grande, que puxa a responsabilidade. E é claro, neste Acorda Vascão, nesse primeiro vídeo de quinta-feira, que empolga você, torcedor vascaíno, iremos falar tanto sobre a chegada do argentino Pablo Veguete, que está marcada para as 9h30 da manhã desta quinta-feira, dia 2 de agosto, porém falar também sobre a chegada e a reunião pelo atacante Diego Costa e por novos focos, novas prioridades no mercado que o Vasco tem até o dia 25 de julho, quando é o último dia para regularizar jogadores no futebol brasileiro. Agora o foco são atletas livres no mercado. E é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Para quem ainda não é um inscrito, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Falta pouquinho, torcedor, para chegarmos à marca dos 104 mil inscritos, o quarto mil após os 100 mil. Então contamos com você. Você não precisa se cadastrar, você não precisa gastar dinheiro, você não perderá tempo algum. É só descer o mouse ou o dedo, caso você esteja no celular, e apertar nessa palavrinha inscrever-se. Se você também está aqui todos os dias, mas ainda não se inscreveu, dê essa moral para o nosso canal. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei no vídeo e deixe aí nos comentários. Você, torcedor vascaíno, com a chegada de Pablo Veguete, a expectativa pelo acerto com Diego Costa, acredito que o Vasco da Gama sairá dessa situação? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo sobre Vasco da Gama. E eu já quero antecipar aqui a vocês, neste Acorda Vascão, antes de entrarmos mais a fundo no assunto sobre Diego Costa e sobre Pablo Veguete, é o seguinte, torcedor. O técnico argentino Ramon Dias teve participação influente, tanto na contratação do Pablo Veguete, quanto também nas palavras, né, para avançar nas tratativas pelo atacante Diego Costa, onde o Vasco, inclusive, vive a expectativa de até esse final de semana fechar a contratação do brasileiro naturalizado espanhol. E a expectativa é que além de Diego Costa, a expectativa não, a realidade, o que hoje o Vasco vive, é que além do Diego Costa, outros nomes também cheguem ao Gigante da Colina. Hoje o técnico argentino quer muito, ele não apenas quer, mas quer muito a contratação principalmente de um zagueiro que atua pelo lado direito. Vasco contra a equipe do Corinthians e a expectativa é que também contra a equipe do Cruzeiro, aliás, do Grêmio, né, nesse próximo domingo, como a gente vem vendo nas sessões de treinos que acontecem no CT Moacir Barbosa, atue com 3 zagueiros. E a expectativa é que Ramon Dias vá dessa maneira até o final da temporada, até o final do Campeonato Brasileiro, atuando num 3-5-2. 3 zagueiros, o Medel à frente do sistema defensivo, 2 volantes, ou Jair Praxedes, ou algum outro nome ao lado do Praxedes, um meio-campo e 2 atacantes. A expectativa é que o Vasco vá sempre dessa maneira contra os seus adversários. E é claro, abrindo Piton e Pumita nas alas. E para isso, o Vasco, através de um pedido do próprio Ramon Dias, nesse momento se encontra no mercado à procura de um zagueiro. O Vasco quase fechou com o paraguaio Robert Rojas. Nos momentos finais das negociações, das tratativas, o Vasco voltou atrás e se recusou a pagar o valor acordado com o River Plate, o que fez as negociações não avançarem a ponto de se tornar, né, realmente um negócio fechado. O Vasco tentou ontem, no último dia da janela de transferências, a contratação do também argentino do Colón, Facundo Garcés, porém não conseguiu avançar nas tratativas e nesse momento, visando, né, atletas que estão livres no mercado, procurará um zagueiro. O Vasco nesse momento tem como prioridade trazer um zagueiro que atua pelo lado direito a pedido de Ramon Dias. O técnico argentino quer muito um atleta para formar essa trinca defensiva. Léo pelo lado esquerdo, aberto,
capaço como esse xerife do sistema defensivo e um atleta que possa atuar mais aberto também pelo lado direito para formar essa trinca de zaga. Além, é claro, de um zagueiro, o Vasco também buscará um meio-campo, camisa 10, e a expectativa também que além desse meio-campo, além desse zagueiro, o Vasco vá atrás de um volante. O Vasco terá aí quase 23 dias pela frente para achar jogadores dessas posições. E é claro, Diego Costa. Mas a gente vai deixar para falar sobre isso, sobre esse nome que está livre no mercado. É um nome que a comissão técnica do Ramon Dias já aprovou para prosseguir com as negociações mais para frente. Porque agora eu quero falar sobre um outro nome, que não foi apenas aprovado pelo técnico argentino, porém um nome que teve participação influente do técnico argentino nas tratativas. Eu falo aqui do atacante argentino Pablo Ezequiel Veguete Pfaffen, jogador de 34 anos de idade, que nas últimas 4 temporadas vestiu a camisa do Belgrano, goleador, artilheiro do campeonato argentino, ao lado de outro atleta que também negociou com o Vasco, porém não argentino, mas uruguaio, Michael Santos, que pertence ao Talleres de Córdoba. Pablo Veguete, esse novo reforço do Vasco da Gama, desembarcará no Rio de Janeiro nessas próximas horas. O desembarque dele está marcado para as 9h25 desta quinta-feira. O atleta que assinará contrato com o Vasco da Gama até junho de 2025, um contrato de 2 anos. Mas chegada, é claro, que vive uma grande expectativa, ele que saiu de Talleres, de Córdoba, ontem na parte da noite, pegou um voo em direção a Buenos Aires e chegará ao Rio de Janeiro nessa manhã. Não há uma conexão direta, de Córdoba para o Rio de Janeiro, então antes de vir para o Rio, ele fez essa ponte aérea para Buenos Aires, vai dormir, está dormindo em Buenos Aires, no caso, no momento que estamos gravando esse vídeo, que é na madrugada de quinta-feira, e chegará ao Rio de Janeiro nessas próximas horas desta quinta, dia 3 de agosto. E, inclusive ontem, no momento que o atacante argentino estava saindo de Córdoba em direção a Buenos Aires, ele foi entrevistado. Numa entrevista muito embargado, com a voz embargada, emocionado pela saída do Belgrano de Córdoba, ele mandou um recado às pessoas que trabalharam aí no Belgrano, o clube onde ele passou as últimas 4 temporadas, e falou também sobre essa oportunidade de vestir a camisa do Cruz Maltino. Então, rapidinho, dê uma olhada aí nas palavras do atacante Pablo Veguete, novo reforço do Vasco, no aeroporto lá em Córdoba, ontem na parte da noite, antes de pegar um avião em direção a Buenos Aires e antes de pegar um avião também em direção à cidade carioca. Pero bueno, agradecerle el cariño a la gente, el respeto a ustedes de siempre. La verdad que estoy un poco sensible. Pasé muchos años en el club, me hubiese gustado despedirme de otra manera. Fue todo muy rápido, pero bueno, es un gran paso para mí. Los dirigentes así lo entendieron, así que agradecerle el esfuerzo que hicieron. Y nada, es difícil, sinceramente por ahí me cuesta hablar. Viví muchas cosas en el club, dejo una vida acá en Córdoba. Pero bueno, son momentos que uno tiene que dar un paso adelante y considero que es el momento. ¿Qué le decís a los hinchas de Belgrano, Pablo? Agradecerle el respeto de siempre, agradecerle el cariño y que todavía extraño mucho. ¿Era la oportunidad, Pablo? Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, Pablo Veguete nitidamente muito emocionado, ele que falou em espanhol, então acredito que poucas pessoas vão conseguir entender o que ele estava falando nesse vídeo. Eu faço questão de traduzir aqui a vocês. Ele disse assim, abre aspas: passei muitos anos no clube, gostaria de estar aqui de outra maneira, foi tudo muito rápido, mas é um grande peso para mim, passo para mim, no caso chegado ao Vasco. Os dirigentes entenderam, agradeço a eles. É difícil falar, vi muitas coisas no clube, mas entendi que era um momento de dar um passo adiante. Pablo Veguete trata o Vasco da Gama exatamente como isso, um passo adiante na sua carreira. Ele praticamente forçou a sua saída do Belgrano, pediu ao presidente para sair do clube argentino e vir em direção ao Rio de Janeiro para ingressar nesse novo grande momento da sua carreira. Primeira vez aos 34 anos de idade que Pablo Veguete vestirá a camisa de um grande clube do futebol brasileiro, o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco que pagou ao Belgrano, clube argentino, 5 milhões e 200 mil reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Esse valor será pago em 3 parcelas. O atacante recebia no Belgrano 120 milhões de reais. Então a expectativa é que ele receba no Vasco algo em torno de entre 200 a 300 mil reais. Dificilmente o salário dele passará aí desse teto dos 300 mil reais. Porém, torcedor,
Nesse Acorda Vascão, antes de falarmos sobre Diego Costa, porque temos muitas coisas importantes de fato a trazer a vocês sobre esse atacante brasileiro, eu quero dar a você de fato neste Acorda Vascão uma dimensão maior de quem é Pablo Veguete. Porque, torcedor, se você me perguntar, né, de fato, Lucas, você conhece Pablo Veguete? Você já viu algum jogo do Pablo Veguete? Eu vou te responder, meu amigo, não. Nunca vi um jogo do Pablo Veguete. Você é um hipócrita, vou estar mentindo a você se eu falar que acompanhava a última temporada do Pablo Veguete. Então, a partir desse momento, nós temos que falar sobre o atleta baseado nos números dele e nos desempenhos que ele já teve durante esse último campeonato argentino. E é importante trazer a vocês o que é esse jogador e o que ele, na minha opinião, representará dentro do Vasco da Gama nesse momento. 20º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Pablo Veguete, como a gente falou com vocês, está no Belgrano desde 2020. O Pablo Veguete foi responsável por levar o Belgrano da Série B do Campeonato Argentino para a Série A. No ano passado, o Belgrano saiu da Série B, em 2023, voltou a disputar a primeira divisão do Campeonato Argentino. O atacante, Pablo Veguete, foi peça fundamental nessa campanha. Então é um jogador, torcedor vascaíno, que está acostumado com pressão. É um jogador, torcedor vascaíno, que está acostumado a puxar a responsabilidade. E foi exatamente isso que ele fez com a camisa do Belgrano de Córdoba na última temporada na Série B. Em 37 partidas, ele foi responsável por participar diretamente de 17 gols. 17 gols marcados por Pablo Ezequiel Veguete vestindo a camisa do Belgrano. Inclusive, após a conquista do título e o acesso à primeira divisão do Campeonato Argentino, ele na época deu uma entrevista muito emocionado, muito feliz com essa conquista de levar novamente o Belgrano à primeira divisão do Campeonato Argentino. E como a gente tem por objetivo aqui nesse momento trazer a vocês, elucidar, mostrar quem é esse novo reforço do Vasco da Gama, faço questão de mostrar imagens, vídeo do Pablo Veguete logo após o acesso, muito emocionado em levar de volta o Belgrano à elite do futebol nacional. Que llegué acá, soñé con esto. Me hizo difícil hoy. No lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer. No lo puedo creer. Quisiera decir tantas cosas. Ordenate, tranquilo, tenemos tiempo. Oh, la verdad que me siento en paz. Me siento en paz. ¿Por qué? Porque fue muy duro, muy largo esto, desde que llegué al club. Dejé todo. Entregué mi vida para lograr esto. Fue así. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí nessa entrevista, logo após o término do jogo, a última partida da segunda divisão do Campeonato Argentino, Pablo Veguete muito emocionado, dizendo que estava em paz por cumprir o objetivo da temporada, que era levar o Belgrano de volta à elite do futebol argentino. Inclusive eu vi esse vídeo através de um setorista, de um torcedor, né, do próprio clube argentino, que é o Belgrano, e nos comentários do vídeo ele disse assim, ó, abre aspas, segundo artilheiro do clube no futebol argentino, bancou a pior fase, mas nunca sob as armas e foi um dos principais protagonistas para que voltássemos à primeira divisão. Nada a reclamar, Pablo Veguete, apenas dizer muito obrigado por tudo e que esta é a sua casa. Então os torcedores do Belgrano, muitos ficaram chateados com a saída de Pablo Veguete, visto a grande importância que ele tinha para o clube argentino, onde foi o artilheiro inclusive do Campeonato Argentino nesta temporada e foi o principal pilar de acesso do clube argentino de volta à elite do futebol brasileiro. Porém não para por aí. Além de ser uma referência dentro de campo nesse momento tão difícil de acesso de volta à elite do futebol brasileiro, no ano passado, algo que é importante falar, Pablo Veguete hoje vive um momento muito semelhante que estava vivendo no clube argentino. O Pablo Veguete, assim como o Vasco, ano passado estava disputando a Série B do Campeonato Nacional. Esse ano, assim como o Vasco, está disputando a primeira divisão lá na Argentina e o Vasco no Brasil. Então são situações semelhantes. Porém, o que mais importa trazer a vocês neste Acorda Vascão sobre Pablo Veguete é a importância que ele teve vestindo a camisa do Belgrano nesta temporada. O Belgrano é um clube que chegou da segunda divisão para a primeira divisão do Campeonato Argentino. E um clube, torcedor vascaíno, que mesmo na sua primeira temporada após um rebaixamento, após passar a temporada na Série B, teve bons números. É um clube que terminou o Campeonato Argentino na 13ª colocação, com 36 pontos marcados em 27 partidas. Ficou aí a poucos pontos do Racing, que é um gigante, do Atlético Tucumã, ficou à frente de clubes como Tigre,
como o próprio Independiente, Vélez Sarsfield, clubes de primeira prateleira do futebol argentino. E torcedor, desses 36 pontos conquistados pelo Belgrano, o atacante argentino Pablo Veguete participou diretamente de 22 desses 36 pontos. Foram 7 vitórias e um empate. Dessas 7 vitórias e um empate, foram 13 gols marcados e uma assistência. Eu faço questão aqui de trazer exatamente os jogos em que Pablo Veguete teve influência direta. Foi no dia 4 de fevereiro contra o River Plate, um 2-1 com 2 gols marcados por Pablo Veguete. No dia 10 de fevereiro, 1-0 contra a equipe do Central Córdoba. Pablo Veguete marcou o primeiro e único gol da partida aos 90 minutos. Logo também em outra oportunidade, contra o Arsenal de Sarandi no dia 6 de março. Pablo Veguete marcou um gol aos 62 minutos, garantindo a vitória pelo placar de 1-0. Outra vitória dada por Pablo Veguete contra a equipe do Ginásio no dia 15 de abril, 2-0 e os 2 gols marcados por Pablo Veguete. No dia 22 de abril, novamente contra o New Old Boys, 1-0 com o único gol da partida marcada por Pablo Veguete. Novamente, torcedor, no dia 6 de maio contra o Atlético Tucumã, 1-0 em casa, gol marcado por Pablo Veguete. O empate contra o Talleres no dia 21 de maio, a partida terminou no placar de 1-1. O único gol marcado por Belgrano foi de Pablo Veguete. 2-0 contra o Vélez Sarsfield no dia 3 de junho. Um dos gols marcados, Pablo Veguete. No dia 26 de junho, Belgrano 3-1 no Banfield da Argentina, pelo Campeonato Argentino. 2 dos 3 gols do Belgrano também marcados por Pablo Veguete. Torcedor vascaíno, para trazerem números exatamente dos 20 gols marcados por Belgrano no Campeonato Argentino, 13 gols foram marcados por Pablo Veguete. Um jogador que no ano passado disputou a Série B do Campeonato Argentino. Nesse ano, pela primeira vez, disputava a Série A junto ao Belgrano após o acesso. Um jogador que dos 20 gols marcados pelo Belgrano, marcou 13 e deu uma assistência na partida em que o jogo terminou empatado. Um jogador que está acostumado à pressão, um jogador que entrega pontos, um jogador exatamente que o Vasco precisa. Se o Vasco tivesse Pablo Veguete desde o início da temporada, talvez não estaríamos nessa situação. E um jogador que o setorista do futebol argentino diz assim, ó, para falar sobre ele, abre aspas, ele é o melhor cabeceador da Argentina. Com os pés, ele tem limitações. Mas se eles, no caso, jogadores, se encarregarem de dar-lhe as bolas corretas, farão com que comemorem muito. Esse é Pablo Veguete, esse é o novo reforço do Vasco da Gama. Não é craque, não é grande jogador, mas é um jogador que entrega. É 100% de certeza que Pablo Veguete entregará. Meus amigos, a certeza que eu tenho é que de atletas como esse que o nosso Vasco da Gama precisava. Concorda, torcedor? Deixe claro a sua opinião aí nos comentários, pois está fechado. Nas próximas horas, o atacante argentino de 34 anos estará desembarcando em solo carioca para assinar um contrato de 2 anos com o nosso Cruz Maltino. Mas, vamos que vamos. Antes, porém, deixe clara a sua opinião. E como a gente vem falando, rapaziada, agora se inscreva no canal. Ficou sabendo aí quem é esse atacante do Vasco? E assim como acontece agora, a gente sempre vai trazer informações bem detalhadas a vocês. Então se inscrevam no canal do Gigante Vasco aqui embaixo. Ajude a gente aí a chegar aos 104 mil inscritos. E prosseguindo, que agora vamos falar sobre Diego Costa. Porque após fechar ontem com o Pablo Veguete, e já que a janela também ontem às 11h59 foi fechada, o Vasco unirá forças para ir atrás do Diego Costa. Torcedor, te trago informação agora neste Acorda Vascão que o Vasco pretende acertar com o Diego Costa até o final dessa semana. Se com o Pablo Veguete, o técnico argentino Ramon Herrodias teve participação direta e influente nas negociações entre Vasco e Belgrano de Córdoba. Com o Diego Costa, o Vasco pediu e foi aprovada a contratação do atacante brasileiro naturalizado espanhol. O técnico argentino, segundo informações, junto à sua comissão técnica, aprovou prontamente a contratação do atacante de 34 anos de idade. Tanto o clube quanto a comissão do técnico argentino entendem que Diego Costa seria um jogador que chegaria para mudar o status desse elenco e ajudar o Vasco da Gama na luta contra o rebaixamento. E torcedor vascaíno, te trago informações agora. Assim como a gente vem informando a vocês nos últimos dias que Paulo Brax viajará à Espanha, viajou ontem em direção a Madrid para sentar e conversar com o atacante brasileiro. E de fato,
tem reunião marcada entre Vasco, em nome do Paulo Brax, e o atacante para passar de uma maneira mais minuciosa o projeto do Vasco da Gama ao brasileiro. Pelo lado carioca, segundo informações aí do jornalista Wagner Fernando do Sport News Mundo, há um grande otimismo pelo desfecho positivo. O Vasco entende que o atleta seria importante para o elenco nesse momento e as contratações tanto de Sebastião Ferreira quanto de Pablo Veguete, que desembarca hoje na cidade carioca, não anulam a chegada de Diego Costa. Então, torcedor, uma informação importante, Vasco vê com otimismo. Teremos uma reunião, nesses próximos dias entre o atacante brasileiro e Paulo Brax para, enfim, chegar a um acordo, selar a um acordo nessas tratativas. O Vasco vai utilizar esse mercado até o dia 25 de agosto, que estará aberto para atletas livres, atletas agentes livres, como é uma gíria no futebol, para investir no mercado e trazer atletas de um nível maior para o seu elenco. Diego Costa é um caso, e assim como a gente trouxe lá no início do vídeo, o zagueiro também é uma prioridade, um pedido do próprio técnico Ramon Arreu Dias, e um volante. 3 jogadores aí, é claro, um meia, 4 jogadores de mais experiência. Essa é a expectativa, de que 4 nomes cheguem até o dia 25. Diego Costa, o meio-campo, camisa 10, um zagueiro que atue pelo lado direito, e se der tempo, e se tiver oportunidade, um volante mais casca grossa. Vasco vai reforçar, Vasco vai vir com tudo nessa segunda janela para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Te empolga, torcedor? Tá animado? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira e já estaremos de volta com o Fala Gigante, é claro, esperando a presença de todos vocês. Então se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, vamos que vamos, como sempre falamos, saudações vascaínas.